Sejam todos muito bem acolhidos neste nosso ambiente virtual de amor do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói, para mais uma palestra pública sobre o respeitável Evangelho de Jesus e sobre a esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Hoje, a nossa companheira de ideal espírita, Cristiane Drux, que é diretora de comunicação social do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, irá nos falar sobre os maus são audaciosos, os bons tímidos. Em benefício da construção da ambiência amorosa deste nosso encontro, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É o item 143, denominado Legião do Mal. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente do seu nome. Respondendo-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros da tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal, em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo, na terra, não te esqueças de perseverar no bem. Dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Convidamos todos à prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, reconhecendo nele a fonte de toda a vida, com a sua bondade, justiça e misericórdia. Agradeçamos a esse Pai amado o momento de agora, que nos permite o aprimoramento dos nossos conhecimentos e consolo para as nossas provas. Agradecemos a Jesus, o pastor das nossas almas, pelas preciosas lições do seu Evangelho e dos exemplos inúmeros de caridade em benefício de todos. Somos gratos ainda à assistência dos amigos espirituais do nosso grupo espírita, que tutelam todas as tarefas sobre nossa responsabilidade. Rogamos aos benfeitores espirituais que envolvam a nossa irmã Cristiane em sua exposição, de forma que bem possamos compreender as suas palavras para o nosso bom aproveitamento. Que possamos nós, ainda imperfeitos aprendizes de Jesus, com o concurso do nosso próprio esforço e com o sublime socorro do alto, sermos bons e valorosos servidores do Senhor no caminho do bem. Que assim seja. Olá, meus amigos, me chamo Cristiane Drux e vou estar hoje aqui com vocês refletindo sobre um tema que foi proposto pela Marta e pelo Fernando, a quem a gente já agradece, pela oportunidade de estarmos conversando com os amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, que fica nessa linda cidade de Niterói. Nós vamos tratar sobre o tema Os maus são audaciosos, os bons tímidos. Então, para
iniciarmos essas reflexões, vamos inicialmente nos debruçar sobre a questão 893 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Respondem os espíritos: todas as virtudes têm seu mérito porque indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, a partir dessa afirmativa, a gente consegue entender que o homem está sujeito tanto ao bem quanto ao mal. E a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, vamos entender isso melhor. O homem pode tanto se comportar dentro da senda do bem, se utilizando das virtudes já adquiridas, quanto pode se permitir ao arrastamento dos maus pendores. Isso significa dizer que ele pode exercitar também o mau comportamento, colocando em ação alguns vícios. Agora, o que os espíritos afirmam e atestam e sublinham nessa questão 893 é que a sublimidade das virtudes está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então é algo que nós colocamos em ação, a virtude, a sublimidade da virtude, é algo que nós colocamos em ação em favor do nosso mais próximo. E concluem os espíritos, sem pensamento oculto, ou seja, sem mascarar intenções. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, nós temos aqui já aparecendo no nosso cenário de reflexão a caridade, que seria a maior de todas as virtudes. E aí, voltando para a temática, né, da reflexão de hoje, os maus, eles são audaciosos, os bons, tímidos. Então, as virtudes que sinalizariam, né, o exercício do bem, na verdade, essa expressão de timidez está associada à questão do silêncio, à questão do anonimato, à questão de fazer o bem sem querer se dar publicidade, sem querer propagar, fazer propaganda dessa atitude positiva. Já o mal, né, que está intrinsecamente ligado com o exercício dos vícios, né, a execução dos vícios, esses maus, os maus pendores, eles são audaciosos no sentido deles fazerem alarde dos seus atos, de quererem propagar, de quererem retumbar esses atos negativos. Então, os espíritos concluem que a virtude ela já é algo extremamente positivo, como não poderia deixar de ser, mas a sublimidade dessa virtude significa sempre promovermos uma boa ação em favor do nosso mais próximo. E aí Kardec continua, né, investigando essa temática. E na questão 913, já que na 893 os espíritos apontam que a caridade é a maior das virtudes, na 913 Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E aí respondem os espíritos: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Existem muitos vícios, mas o pai de todos os vícios, a origem de todos os vícios,
nos será revelado nesta questão 913. E continuam os espíritos. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. É importante essa frase e é interessante a forma como os espíritos colocam essa questão. Deve expurgar o seu coração. Eles fazem questão de sublinhar isso, expurgar no coração. Não é só uma atitude mental, intelectual, é algo que afeta a forma como nos relacionamos com os nossos sentimentos. O sentimento do egoísmo. O egoísmo, visto ser, concluem os espíritos, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ele estimula o exercício de todos os vícios e neutraliza todas as outras qualidades. E aí Kardec continua perguntando, na 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, respondem os espíritos, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem, ou seja, ainda estagiando na questão evolutiva dentro do aspecto da ignorância, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, a sua organização social, a sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Vamos parar para refletir sobre isso. O que eles estão dizendo é o seguinte, que o egoísmo é o grande combustível que alimenta esse modo de vida materialista. Esse arcabouço de entendimento acerca da vida que norteia, inclusive, a nossa organização social, a nossa educação, as nossas leis, em suma, o nosso modo de vida. E o Espiritismo nos traz conceitos renovados, reeditados da Boa Nova, do cristianismo primeiro, que nos fala e nos aponta um caminho totalmente contrário. O Espiritismo nos proporciona a busca pelo ser em detrimento da ânsia do ter. Então, esse dualismo entre ter e ser será permanente nas nossas vidas, mas nós temos a oportunidade sempre de escolhas, o nosso livre-arbítrio. Então, podemos escolher ou insistirmos no nosso comportamento mais voltado para os apelos materialistas, ou poderemos tentar pautar as nossas atitudes com vistas a essa questão maior, a essa proposta maior que a Boa Nova nos convida de nos elaborarmos e de nos trabalharmos nessa estrutura do ser. Então, continuando os espíritos respondendo acerca desse tema, eles nos falam o seguinte: quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Eu costumo dizer que o espírita, quando introjeta o conteúdo doutrinário, que essa doutrina da terceira revelação nos entrega, quando ele introjeta efetivamente esse conteúdo, ele muda a sua visão de mundo. A pessoa muda a sua visão de mundo. Ela passa a se comportar de uma maneira diferente, porque a introjeção dessa mensagem consoladora que a doutrina espírita nos entrega nos transforma, nos faz ter um outro tipo de relação com a vida. E ainda completando a resposta dos espíritos nessa questão 917. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito,
mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade ele desaparece. Nós deixamos de pensar de forma singular para nos comportarmos, exemplificarmos ações que vão repercutir no coletivo. Nós migramos do individual para o coletivo, de certo modo, diante da imensidade, concluem os espíritos, destruindo essa importância ou, pelo menos, reduzindo-as às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Porque a questão da individualidade, a questão da personalidade, está ligada ao orgulho, né? E o egoísmo se relaciona intimamente com o orgulho, na medida que tem a ver com o contexto da preservação. Por isso que nessa resposta os espíritos afirmam que diante dessa imensidade de oportunidades, o homem ainda estaciona nesse estágio de exercitar e de exacerbar essa questão da preservação. Porque o egoísmo, a prática egoísta, nada mais é do que uma maximização dessa lei divina que tem a ver com a lei de conservação, né? Mas o homem, ele exacerba isso, ele maximiza essa lei que nos foi ofertada por Deus para que nós tivéssemos garantido o direito à nossa existência. E aí, é muito interessante ainda nessa questão 917, percebermos, né, o comentário de Fenelon, que diz o seguinte: o homem deseja ser feliz, natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa a causa de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento ferem, a que perturba todas as relações sociais, provoca as disenções, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E aqui chegamos a um ponto muito importante, porque é tácito, é lógico. Se nós estudarmos o que a doutrina espírita nos oferta em termos de conteúdo, nós vamos compreender que a felicidade está estreitamente ligada ao exercício das leis divinas. E a nossa infelicidade, ela é provocada por nós mesmos, quando contrariamos essas mesmas leis divinas. E quanto mais haja sofrido, conclui Fenelon, por esse efeito desse vício, mais o homem sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. Ou seja, nesse momento, quando o homem passa por uma adversidade, quando ele passa por um momento de dor, quando ele começa a perceber que o estilo de vida que ele está elegendo para si mesmo não está trazendo para ele felicidade, ele começa a estudar uma mudança de curso para a sua vida. E aí, se ele tem esse hábito da reflexão, se ele tem esse hábito de procurar perceber dentro de si mesmo quais são as causas das suas aflições, ele vai procurar mudar o curso do seu comportamento, entrando em contato com aquilo que as leis divinas já propõem para que ele alcance a felicidade. É interessante quando pensamos e entendemos que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e ele é a maior chaga social. Ele está como modo propulsor de todos os demais vícios.
E é muito interessante percebermos também um pensamento de Kardec que nos fala sobre a importância desse conteúdo consolador da doutrina espírita, que pode erradicar esse comportamento materialista sobre a face da Terra. Kardec nos apresenta, e eu acho muito interessante esse pensamento dele, muito lógico, de muito bom senso, como não poderia ser diferente. Kardec nos apresenta a seguinte matemática, que ele chama matemática do bem. Em um contingente de 100% de indivíduos, nós temos, nessa atual fase do estágio evolutivo da Terra, nós teríamos, nesse momento, proporcionalmente, cerca de 25% de pessoas convencidas que o melhor modo de vida seria um modo de vida materialista. Então, 25% desse total de 100% estão convencidos que o materialismo, né, o exercício do materialismo, que acaba se coadunando com todos esses vícios do orgulho, da ambição, né, do egoísmo, essas pessoas pautam as suas vidas nesses aspectos de comportamento. 25% estão convencidas que essa é a melhor forma de se viver. E aí nós teríamos um contingente de 50% de pessoas que são neutras, elas são maleáveis, elas são influenciáveis. Segundo Kardec, o termo que ele usa esses 50% seriam arrastáveis. E nós teríamos outros 25%, para aí dar a completude dos 100%, nós teríamos um outro grupo que se configuraria nesses 25% últimos, que são pessoas que já travaram contato com esse conteúdo evangelizador e que já praticam e já pautam as suas vidas de uma forma diferenciada, mais voltada para as questões do ser. Então, esse grupo de 25% teriam poder de influência benéfica em relação a esses 50%, né, que são maleáveis. E se nós, né, porque aí a gente se coloca nesse grupo que pretende agir de forma correta, né, e se nós soubermos e tivermos o talento de fazer brilhar a nossa luz para impressionarmos positivamente o nosso mais próximo, nós estaríamos influenciando esses 50% e, com isso, alcançando um percentual de 75% que teriam mais força sobre os 25% de pessoas que ainda se exercitam dentro da estrutura materialista. E, com isso, nós provocaríamos uma transformação, né, no modus operandi dessa nossa sociedade, transformando um mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. Nós estamos nesse caminho porque a lei do progresso ela é inexorável, né? Ninguém consegue conter o progresso. Isso também nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz aí um mergulho na questão das leis divinas ou leis naturais. Então, esse processo de progresso ele é inexorável. Nós estamos, inclusive, vivendo nesse momento, com a pandemia do coronavírus, um momento muito incomum, né? Que eu considero um momento convite. O vírus, o coronavírus, ele não é um inimigo. Eu costumo dizer que o coronavírus, nesse sentido de proposta de reflexões, ele é um aliado. Ele é o nosso aliado no sentido de fazer com que possamos nos voltar para dentro de nós mesmos e refletirmos sobre várias questões que precisam ser transformadas. Então, todo esse processo de evolução, esse processo de progresso está dentro de um encadeamento natural, né, dessa justiça divina, que certamente, entendendo que Deus é nosso Pai, Ele só quer o melhor para os seus filhos. E tudo que nos acomete, tudo que nos acontece é para a nossa própria melhoria. Existe um capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que nós vamos também encontrar um texto belíssimo que nos é ofertado pelo apóstolo Paulo de Tarso, que colabora na codificação nesse texto, que vai nos falar da caridade. Fora da caridade não há salvação. Inclusive, a caridade é um tema muito caro a Paulo de Tarso, né, que nos ofertou, ainda encarnado entre nós, as belíssimas cartas, e uma delas é a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele versa lindamente sobre a caridade. E nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo nos fala o seguinte sobre a caridade. Ela não só evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Com esses apontamentos, Paulo nos mostra que a caridade, né, que o exercício do bem, apesar dele ser tímido, apesar dele não querer fazer alarde sobre os seus benefícios, ele é ativo. Timidez, nesse sentido, não tem a ver com falta de dinâmica. O bem, ele é ativo. E é interessante como Paulo conclui esse pensamento, dizendo o seguinte, que para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. O que ele quer dizer com isso? Quando estivermos em dúvida como devemos nos comportar, que atitudes devemos tomar diante de um problema, nesse momento da dúvida, o ideal é a pausa. Jesus, diante de uma linda passagem, que é aquela passagem da mulher adúltera, antes de Jesus entregar aquela belíssima exemplificação de quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, naquela situação clímax, naquela situação emergencial, onde a mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada, né? Prestes a ser morta, Jesus, antes de nos entregar essa mensagem educativa, Jesus, ele para, se permite um momento de pausa e desenha com um graveto algo simbólico no chão, na areia. É o momento que Jesus busca para essa pausa que Paulo está citando. É o momento que ele se inspira para, fora das emoções nocivas, né, que dentro da realidade de Jesus nem existiam, mas ele nos ensina nesse momento a fazermos essa pausa para podermos tomar a melhor decisão fora do arrastamento das emoções. Então é muito interessante o que Paulo nos entrega nessa recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo. E por falar em Paulo, eu gostaria também de poder lembrar de um trecho lindo de uma obra monumental que é nos ofertada pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia sempre segura e sem palavras para classificarmos Chico Xavier, né? Essa obra lindíssima, Paulo e Estevão, onde Saulo de Tarso condenaria à morte e seria o promotor do assassinato do irmão de Abigail, o seu grande amor. Estevão, né, foi um dos mártires do cristianismo primeiro. E Paulo, naquela época ainda Saulo, um grande doutor da lei, condena o irmão da sua própria noiva, sem saber, à morte. E após esse episódio trágico, Paulo ainda busca por Abigail, quando ela já havia travado contato após a morte do irmão, em busca de consolo, ela trava contato com a mensagem do Cristo, né? E conhece, se encharca
de todo o conteúdo da Boa Nova. E com isso, ela consegue superar, né, todo o trauma dessa perda tão dolorosa que foi para ela, a perda do irmão querido, né, nessa tragédia familiar, e entra em um processo de doença que culminaria com a sua desencarnação. Mas nesse momento, Saulo, após essa desdita, a procura para poderem tentar novamente travar contato. Ele busca pela noiva. E esse momento onde acontece esse diálogo, esse belíssimo diálogo no livro Paulo Estevão, nós tentaremos agora detalhar para vocês por conta de uma lindíssima fala e de uma lindíssima recomendação de Abigail ao noivo, ao grande amor da sua vida, Paulo de Tarso. Ele pergunta, ainda muito enraizado nos conceitos, né, do farisaísmo, ele pergunta: que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente, porque era um doutor da lei, sem anotação de sacrifícios? E aí Abigail responde: Paulo ama, exercita o amor. E logo em seguida, após esse exercício do amor, Abigail recomenda ao amado: após amar, trabalhe. Após esse sentimento de amor já estar permeando o seu íntimo, né, você já tem combustível suficiente para se pôr em luta pelo bom combate, pelo trabalho em benefício do mais próximo. E após esse trabalho, aguarda, espera. Se dê o tempo para verificar e ver vivificado os frutos da sua semeadura. Então, ama, trabalha e espera. Essa é a recomendação de Abigail para Saulo, ainda Saulo de Tarso, marcando para ele um verdadeiro roteiro de luz na trajetória que ele começaria a empreender depois da estrada de Damasco. Então, todas essas propostas que nos são ofertadas e nos são entregues pelo conteúdo consolador da doutrina do Mestre nos alenta diante das dificuldades da vida. E nos debruçando ainda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e já fazendo um encaminhamento lógico de raciocínio para o encerramento das nossas reflexões, nós vamos nos debruçar agora sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Trabalhadores da Última Hora. E Kardec faz, nesse capítulo, uma outra pergunta muito oportuna aos espíritos. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E respondem os espíritos: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem o consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse. Olha novamente Abigail aí. Amor ao próximo, ama. Pela sua abnegação, amor em exercício, trabalho. E pelo seu desinteresse, espera, aguarda. Nós não queremos reconhecimento pelas nossas boas atitudes. Nós sabemos aguardar os frutos da nossa sementeira, porque os frutos dessa nossa sementeira será a recompensa que estamos aguardando. Ver dinamizado sobre a face da terra o bem. E aí continuam os espíritos. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Novamente, a lei que marca a felicidade. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, esses são os espíritos puros.
os espíritos ditosos, e eles lhes dará a vitória. Mas ele, Deus, nosso Pai, destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa recomendação, essa chamada de atenção é muito importante, porque não nos basta conhecer o conteúdo, não nos basta travarmos contato com a mensagem do Cristo. Essa mensagem, ela precisa ser introjetada. E quando introjetada, ela precisa ser vivificada, ela precisa ser exemplificada, ela precisa ser praticada. Por isso que dentro da seara da comunicação social espírita, que nesse momento é a tarefa que me impulsiona dentro do movimento espírita, nós gostamos de dizer que o divulgador espírita, ele não é um propagandista. Nesse sentido, exercitando essa proposta que nos é ofertada pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, nós, enquanto divulgadores, nós somos mensageiros. E ao sermos mensageiros, temos o impositivo da vivência e da exemplificação daquilo que falamos. Percebem a diferença? A questão não fica na superfície. Nós precisamos introjetar a mensagem para podermos ser divulgadores da Boa Nova, mensageiros da Boa Nova. Novamente nos lembrando de Paulo. Paulo foi o vaso escolhido. Por que vaso? Porque todo aquele conteúdo consolador crístico, do Cristo, do Mestre, do governador do nosso planeta, né? Fluía. Paulo se encharcou desse conteúdo para depois poder nos ofertar a água que dessedentaria as almas sequiosas de amor e sequiosas de verdade. Então, existe o impositivo do exercício das leis divinas, que nos encharquemos com essas propostas, com esse conteúdo consolador da doutrina espírita e que, acima de tudo, sejamos capazes de vivenciar aquilo que entendemos como correto. E aí, para culminarmos essas reflexões, nós vamos novamente ler um trechinho do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, porque a perfeição é o destino final de todos nós, espíritos imortais, espíritos eternos. Somos espíritos eternos e imortais. E atingiremos a perfectabilidade, não a perfeição, porque se fôssemos perfeitos, nós nos igualaríamos a Deus, e isso não é possível. Então, buscamos essa perfectabilidade, né? A vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dizei, mais vale a pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, e pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. E com essa mensagem desse nosso irmão François, na época da codificação de uma Paris de 1863, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos, nos prepararmos para a prece final desse encontro do dia de hoje, pedindo ao alto, meus benfeitores espirituais, que abençoem as nossas propostas de aperfeiçoamento, que possamos
vivificar em nós o sentimento de filiação divina, nos entregarmos ao trabalho na senda do bem, buscando cada vez mais nos aproximarmos das leis divinas e sermos trabalhadores da vinha. Abençoa-nos, Senhor, pela oportunidade que temos em vida, encarnados na terra, de travarmos contato com essa doutrina consoladora e nos alistarmos nas fieiras de trabalho para o bem do nosso mais próximo. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Meus amigos, um beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade.